Diálogos. Oferecimento. Diálogos da Educação. Adquira já o seu. Diálogos, com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo à edição especial de aniversário do programa Diálogos, 3 anos no ar. Um programa que toda semana traz um especialista da educação, da cultura e de áreas correlatas e que, nesta cadeira, socializa os seus conhecimentos e as suas reflexões. E para comemorar este feito, nós convidamos um dos principais jornalistas do Brasil, que entre tantos trabalhos foi apresentador do principal programa de entrevistas da televisão brasileira, o Roda Viva. Estamos falando dele, Paulo Marcum. O primeiro questionamento que nós fizemos ao jornalista Paulo Marcum foi sobre a importância de se manter um programa de entrevistas que valorize o diálogo numa perspectiva regional. Vamos ouvir o que ele disse. Bom, diálogo sempre é bom, né? Diálogos melhor ainda. Regional, nacional, internacional. Ainda mais nos dias que a gente vive hoje, que são de falta de diálogo, né? Das bolhas, das pessoas se relacionando apenas entre aquelas que pensam da mesma maneira, que são incapazes de ouvir o outro. Diálogo já pressupõe essa coisa de você ouvir o outro, respeitar o ponto de vista diferente, abrir espaço para essa discussão, para todas as discussões. Isso não é só na política, né? Isso é nos costumes, nos relacionamentos, na vida cotidiana, nos hábitos de consumo, enfim, tem uma porção de coisas que o diálogo proporciona. Eu acho que o jornalismo é uma espécie de exercício permanente do diálogo. Eu diria mais do que isso, no nosso caso, deve ser do jornalista, do repórter, o exercício permanente da escuta, de ouvir as pessoas. Eu confesso que não é fácil, às vezes a gente se tranca nas nossas convicções, né? Acha que aquilo que a gente está fazendo é mais importante do que o que o outro está fazendo, né? E tem que aprender isso, e isso não é assim automático. Eu não sou nenhuma figura mágica nem capaz de resolver essas questões, embora com 54 anos de profissão, eu diria que uma das coisas que eu aprendi é isso, é que você ter a capacidade de ouvir as pessoas, no caso do jornalismo, é essencial. A segunda capacidade é de fazer, quando há uma mediação, não é ao vivo, não é apenas a gravação e a reprodução daquilo que está dito, ou daquilo que a pessoa informou, é que essa mediação seja relativamente neutra. Eu não acredito em neutralidade nem em isenção total, né? Mas um pouco de respeito ao pensamento do outro, né? Seja você escrevendo uma biografia, fazendo uma entrevista, comandando um programa de debates, produzindo um documentário, essa busca é fundamental. Nós também perguntamos ao jornalista Paulo Marcum sobre o seu trabalho de apresentador do programa Roda Viva durante 10 anos. Sobre o Roda Viva, o que eu posso dizer é que é uma experiência inesquecível na minha trajetória profissional. Foram mais de 10 anos. Eu larguei porque virei presidente da TV e descobri na prática, no dia a dia, continuar entrevistando depois de ser presidente, que era impossível conversar com alguém olhando no olho daquela pessoa e fazendo uma pergunta aguda se essa pessoa tinha a possibilidade de oferecer 5, 10, 20 milhões de reais para a TV, para a fundação que eu comandava, né? Isso nubla totalmente a possibilidade de você tirar a fantasia de presidente e vestir a fantasia de jornalista ou de entrevistador, né? Mas a melhor definição que eu conheço do Roda Viva é de um grande amigo meu, que foi diretor do programa, era o cara que falava no meu ponto, né, durante muitos anos, e o Sérgio de Castro, que tem o apelido de Monga, querido amigo, que diz o seguinte, que o apresentador do Roda Viva tem que ser como aquele motorista do ônibus da Cometa, muito bem vestido, gravata bem arrumada, camisa bem passada, óculos Ray-Ban escuros, quieto, dirigindo, não conversa com ninguém, leva o ônibus até o destino, não se apresenta, resolve o problema dele, né, e entrega todos os passageiros em segurança. É isso que é o apresentador do Roda Viva. Muitas vezes os meus colegas, as minhas colegas que passaram pela bancada, e eu não vejo mais o programa depois que saí de lá, pensam outra coisa. Acham que ali é a hora de você ser a estrela. E não é isso.
O mediador do Roda Viva tem que ser, na minha concepção, meio que como um jogador de tênis que fica batendo bola no fundo da quadra e de vez em quando sobe a rede para matar o ponto, e só para matar o ponto. Então, nesse sentido, eu acho que essa experiência, para mim, foi inesquecível e é o que eu vou levar de trunfo, digamos assim, da minha atividade profissional, mais do que qualquer outra coisa. O jornalista Paulo Marcum dirigiu vários documentários e o nosso questionamento foi saber sobre os aprendizados que ele trouxe dessa experiência, principalmente comparados em relação à sua atividade de apresentador de TV. Nos últimos 10, 12 anos, eu fiz 135 episódios de documentários e séries na produção independente brasileira, para canais como a TV Cultura, o Sesc TV, Canal Brasil, Globo News e outros canais de pequeno alcance. Não fiz para nenhuma grande emissora, nem nenhuma Netflix da vida, nada disso. Sobre os assuntos mais variados, pandemia, médicos cubanos, questão do doping, a questão da arquitetura, da maneira de morar dos brasileiros, documentários e séries também sobre personagens históricos brasileiros, a série Retrovisor. Cada um desses projetos, de alguma forma, me fez conhecer o Brasil. Viajei muito, muitas vezes apenas eu e o Sérgio Rosenblit, meu colega de muitas empreitadas, em outras com meu filho João Marcum, que hoje é fotógrafo, por conta dessa experiência. E isso me fez conhecer o Brasil como poucas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer. Não estou dizendo que eu conheço mais do que todo mundo, não é isso. Mas conhecer e perceber uma coisa muito clara, que é aonde o Brasil está se modernizando, ele está piorando, quando deveria melhorar. E quando eu digo piorando, significa Comando Vermelho, PCC, falta de esgoto, a pressão pelo consumo, tudo isso acontece em muitos lugares do Brasil e eu vi isso de perto. Não era um objeto do meu documentário. De outro lado, vi pessoas incríveis nos lugares mais pobres do país, realmente com essa palavra que eu não gosto de usar porque está tão desgastada, que é resiliência, mas ali sim, as pessoas fazem isso. Uma senhora, por exemplo, que eu vi no documentário que ainda não foi exibido, chamado Retratos de Família, com 6, 8 pessoas dentro de casa, ela sozinha, não tem marido, a filha doente, 30 metros quadrados, e ela está bem na foto, está feliz. E ela não é feliz idiota, feliz iludida. Não, ela tem consciência da realidade, mas ao mesmo tempo ela acha que viver é bom. Então, às vezes a Prevent, ou velhice, eu fui ver em Santos uma aula de surf para gente com mais de 60 anos. E ali eu percebi, eu não consegui ainda aprender a surfar, e acho que não vou conseguir mais, porque o medo comanda. Mas ali eu percebi que, na verdade, você não precisa ser velho e se render. Então, pequenas experiências e aprendizados, e o documentário proporciona isso. Eu não tenho certeza se isso passa para quem assiste. Espero que sim, o objetivo que a gente tem é esse. E sempre a minha ideia é o novo documentário, é o próximo projeto, é aquilo que a gente pode fazer para contar essas histórias, e essas histórias contadas, elas têm uma enorme diferença em relação àquilo que é o telejornalismo ou o programa de entrevista, que é, primeiro, tempo, você tem algum tempo para produzir, a tua interferência pessoal na edição, na montagem, na escolha da trilha, no título, na sequência das histórias, na seleção. E, finalmente, uma outra coisa que hoje eu estava conversando com um amigo aqui em Portugal, que é fundamental, que me parece o seguinte: grande parte das pessoas tem um problema que é expectativa aqui, orçamento aqui. Então, quando isso acontece e a gente não consegue fazer com que o orçamento suba, a gente tem que baixar a expectativa para poder realizar as coisas. E isso nem sempre é fácil. E eu diria que muitas das coisas que eu fiz, elas demonstram isso. Tinha uma expectativa enorme, tinha uma ambição enorme, mas não tinha orçamento para fazer isso. Então, hoje, depois de tanta estrada, eu procuro pensar o contrário. Qual é o orçamento disponível e onde é que eu arrumo recursos para fazer esse projeto? E que projeto cabe dentro desse orçamento? Nessa questão dos editais, dos recursos públicos, porque não se faz documentário no Brasil como produto de uma indústria ainda
que tem um comprador na porta. Cada dia menos, até por conta da crise da televisão aberta, né, dessas plataformas de streaming, etc., está mudando muito. Então eu acho que assim, ajustar expectativa e orçamento, possibilidades e sonho, delírio e realidade é muito importante. Nessa edição de 3 anos do programa Diálogos, nós gravamos uma entrevista com o jornalista Paulo Marcum. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial e nós voltamos na sequência, 1 minuto só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. A formação continuada é fundamental para o educador diante dos desafios do século XXI. A pesquisadora em educação, Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão humanizadora através da formação sobre a metodologia ludocriativa. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 34 99 648 3521. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com a edição especial de 3 anos do programa Diálogos e nesta edição nós gravamos uma entrevista com o jornalista Paulo Marcum. Entre os vários documentários dirigidos por Paulo Marcum está o Pandemia Entre Nós. E nessa perspectiva, o nosso questionamento foi saber se, na visão dele, a humanidade aprendeu algo em relação à experiência vivida a partir do Covid-19. Vamos ouvi-lo. Eu honestamente não sei dizer se a humanidade aprendeu alguma coisa com a pandemia. Logo que ela acabou, a sensação que eu tinha, acho que muita gente tinha também, é de que o mundo tinha mudado, que as coisas iam melhorar, que as pessoas seriam mais compreensivas, humanas, solidárias, parceiras, menos gananciosas, mas isso durou pouco, né? Isso rapidamente a realidade voltou à situação difícil de um mundo que se move pelo dinheiro, pela ganância, pelos interesses, né? Pela inveja, por todas essas coisas ruins. Eu acho que nós vamos perceber realmente se aprendemos alguma coisa na próxima pandemia, que os especialistas dizem está se aproximando rapidamente. Aí nós vamos perceber. Houve, e eu passei com a minha companheira Tatiana a pandemia aqui em Portugal, houve aqui uma ação muito efetiva do governo junto com a sociedade, sem nenhuma diferença, ao contrário do que aconteceu no Brasil, e isso fez com que a pandemia aqui fosse menos impactante, embora os rigores do distanciamento, da circulação, de tudo isso naquele momento tenham sido muito intensos e foram muito respeitados pela sociedade. No Brasil, o documentário que a gente fez, Pandemia Entre Nós, que eu filmei algumas partes, já depois da pandemia, o que ficou evidente, notadamente em Manaus, por exemplo, foi o estrago causado pela conjugação da falta de ação governamental, do descrédito da ciência e principalmente, digamos assim, de uma não reação da população diante dessas barbaridades, né? Espero que eu não tenha que ver uma nova pandemia para que a gente perceba o que está acontecendo. O jornalista Paulo Marcum também escreveu vários livros e o nosso objetivo foi saber quais transformações os livros que ele trouxe ao mundo produziram nele enquanto ser humano. Realmente eu escrevi 16 livros, estou fazendo agora meu 17º livro. Eu não sei se eu aprendi alguma coisa com todos esses livros ou com algum deles. Um pedacinho aqui, um pedacinho acolá. O principal aprendizado, em muitos casos, foi a descoberta de que premissas e pontos de vista preliminares nem sempre se comprovavam. Por exemplo, o Álvaro Nunes Cabeça de Vaca, conquistador europeu, espanhol, que esteve no Brasil no século XVI, foi governador da ilha de Santa Catarina, depois governador do Rio da Prata, já tinha percorrido a América do Norte a pé, 18 mil quilômetros, caminhando nu e descalço, um dos poucos sobreviventes, 4 sobreviventes de uma expedição de 600 pessoas. Eu, quando me aproximei dessa história, a partir da informação de que havia documentos inéditos do processo dele no Arquivo das Índias, em Sevilha, eu comprei a ideia, que é vendida no prefácio do livro dele, Naufrágios e Comentários,
escrito esse prefácio por Henry Miller, dizendo que ele era um conquistador diferente, que tratava bem os índios, que era completamente uma novidade naquele tempo dos novos mundos, da conquista, né, dos europeus chegando na América e etc. e tal. Ao longo de 10 anos de pesquisa, o que eu concluí é que não é bem assim, né? Cabeça de Vaca, como todos os homens daquela época, tinha lá as suas limitações, as suas condições, seus condicionamentos, que faziam com que ele agisse daquela maneira com os indígenas, que era um pouco diferente dos outros conquistadores, mas era igualmente colonialista, né? Não havia e não há nesse tipo de conquista de uma população sobre outra, de avanço sobre um território já habitado. Não existe essa coisa de respeitar os povos originários, né, que hoje está muito em moda e é importante que esteja, mas não existiu isso nunca. E o Cabeça de Vaca, por exemplo, foi isso. Outro livro que eu escrevi, Brado Retumbante, que 2 volumes sobre a trajetória do Brasil, digamos assim, da ditadura até a democracia, eu me dei conta, ao fim de muita pesquisa, que na verdade não houve assim um clique, né, nenhuma grande sacada, nenhum grupo que se distinguiu, né, nenhum caminho que se resolveu o fim da ditadura no Brasil. Foi um processo, com muita gente participando, com figuras que grande parte da esquerda despreza ou ignora, Tancredo Neves, Tales Ramalho, Ulisses Guimarães, alguns hoje até mais ou menos aceitos pela esquerda, mas que já foram execrados lá atrás, José Sarney, né? Essas figuras tiveram um papel importante no processo de redemocratização, tanto quanto, num certo sentido, mártires da ditadura, figuras que morreram na luta contra a ditadura. Isso pode parecer estranho, mas a gente precisa olhar a realidade com um distanciamento, não envolvido com aquilo que o coração da gente diz, mas com a razão. Quer dizer, é importante entender isso. Então, eu diria que foram esses alguns aprendizados, né, ao longo do meu trajeto profissional, né? Eu não acho que um livro muda uma pessoa. Espero que ele mude um leitor, né? Um autor, tenho lá minhas dúvidas. Um outro questionamento colocado para o jornalista Paulo Marcum foi sobre a qualidade do debate público. E nessa perspectiva, o nosso objetivo foi saber se ele sofreu um processo de evolução ou se ele está caminhando para um caminho contrário. Eu acho que nós temos um enorme déficit de debate público no Brasil. O que a gente tem é bate-boca público pelas redes sociais, cada vez mais. Não sei se a gente teve no passado, né? Passado esse em que a grande maioria da população estava alijada do debate público, primeiro porque não podia votar, mais do que tudo. Segundo porque era analfabeta. Certo? Terceiro porque tem o lastro da escravidão em tudo isso. Então hoje essas questões estão aparentemente resolvidas ou encaminhadas. Mas aí com as redes sociais, com o declínio da mediação que o jornalismo fazia, que nos colocava a nós jornalistas como os mentores desse processo, a gente tem uma briga que é criada e induzida pelos algoritmos, todo mundo sabe disso, né? Mas na qual nós estamos mergulhados, né? E repetimos aquelas coisas que a gente olha na internet, não é nem verdade e a gente vai passando para frente, né? Não refletimos sobre o que é verdade e o que é mentira. E isso é um processo danoso. Então, promover o debate público, né? Insistir nessa ideia, garantir que a democracia persista com tudo que ela está desgastada e meio sem moral, eu acho que é um passo essencial, né? Se eu dizer que alguma coisa gostaria de contribuir, é certamente nessa direção, né? Mas eu não penso que nós estamos vivendo o melhor momento de debate público, nem no Brasil, nem no mundo. Todo jornalista possui as suas referências profissionais e o objetivo deste próximo questionamento foi saber do jornalista Paulo Marcum quem foram os nomes, os jornalistas que ajudaram ele a construir a sua carreira profissional. Há muitos entrevistadores que de alguma forma fizeram a minha cabeça. Para não citar nenhum brasileiro e deixar os outros de fora, né, e tem tanta gente boa nessa história, eu vou citar 2 gringos. O Eric Lipton, em inglês, do Inside Actor Studio, que durante 22 temporadas fez um programa memorável, porque ele entrevistava as pessoas, atores, atrizes, celebridades do cinema, com uma precisão absoluta, com um conhecimento imenso do que aquela pessoa tinha percorrido de trajetória, mas com perguntas muito claras e precisas, não tinha
conversa mole, não tinha blá blá blá. E o segundo é o Brad Lincoln, que é da série do Netflix Famous Last Words, as últimas palavras, digamos assim, que tem 2 programas apenas e tem uma característica fantástica que é intrigante, que é as entrevistas foram gravadas com as pessoas vivas e só foram exibidas depois da morte delas. Uma das primeiras é do Eric Dane, um ator super conhecido, daquela série de cinema que é sobre médicos e tal. E nessa condição as pessoas se abrem muito, muito fortemente. Eu penso que o entrevistador ele tem que ter essa capacidade de um lado, buscar informação, conhecimento sobre aquele personagem, sobre aquele assunto, mas não se revelar como um entendedor daquilo, como um conhecedor, como alguém que compartilha uma informação que ninguém tem e que demonstra toda a sua competência. Não, eu acho que ele tem que fazer as perguntas que o público quer ouvir, né? Tem que fazer as perguntas necessárias, indispensáveis, mas tendo o conhecimento prévio e preliminar que garanta que essas perguntas sejam pertinentes. Nenhuma pergunta derruba um entrevistado, isso é uma ilusão. Mas você fazer a pergunta aguda, precisa, sem grosseria, sem desinformação e principalmente sem arrogância, acho que é um passo importante. Toda semana nós selecionamos uma afirmação de uma grande referência no assunto debatido com o nosso convidado. E para o jornalista Paulo Marcum, nesta edição de 3 anos de aniversário do programa Diálogos, nós reservamos uma fala do jornalista Cláudio Abramo, onde ele vai dizer, abrindo aspas, o jornalismo é, antes de tudo e sobretudo, a prática da inteligência e o exercício cotidiano do caráter. Vamos ouvir o comentário de Paulo Marcum sobre esta afirmação de Cláudio Abramo. Cláudio Abramo foi meu chefe, e era um chefe rigoroso, duro, quando eu era aquele foca na Folha de São Paulo, moleque de 19, 20 anos. Me lembro de uma historinha que vale contar aqui, que um dia eu substituía o chefe de reportagem pelas manhãs, às 7 horas da manhã. O chefe de reportagem naquele dia não pôde ir, e disse, vai lá, Marcum, você e substitui. E aí toca o telefone, era o Cláudio Abramo, e a voz dele era inconfundível. Ele atende o telefone, quem está falando? Adilson, que era o meu chefe. Eu falei, não é o Adilson. Como não é o Adilson? Cadê o Adilson? Eu falei, o Adilson não está aqui. Quem está falando? Eu falei, não vou falar. Pá, desliguei o telefone, porque ia dar uma briga, porque o Adilson não estava na história. Anos depois, ficamos super amigos. O Cláudio foi quem me levou para o Jornal da República, do Mino Carta, né, que foi uma experiência interessante. Depois, quando eu saí do Jornal da República para o Jornal O Globo, no Rio de Janeiro, foi indicação do Cláudio. O Cláudio sempre foi um mentor, não só para mim, para uma porção de pessoas. E ele fala em inteligência e caráter, né? Exercício diário da inteligência e do caráter deveria ser o jornalismo. O problema é que eu acho que tem mais inteligência do que caráter no jornalismo. E muitas vezes as melhores inteligências têm 0 caráter. E eu tenho ex-colegas de escola, que mudaram a sua bandeira de uma maneira tão radical, né, numa direção que é para mim inaceitável, que demonstra que inteligência e caráter não andam juntas necessariamente, né? Mas o Cláudio tem razão quando dizer que deve ser realmente um exercício das duas coisas. Porque também se você tem um enorme caráter e nenhuma inteligência, né, o jornalismo vai sair perdendo. E para encerrar esta edição de 3 anos do programa Diálogos, nós pedimos então ao jornalista Paulo Marcum as suas considerações finais. Olha, para vocês aí que estão comemorando 3 anos, eu não sei, esse negócio de considerações finais, todos nós jornalistas usamos esse cacuete, né, para fechar bem a moral da história. Eu diria que se há uma moral nessa historinha aqui que a gente contou rapidamente, é essa de que eu ainda acredito nessa profissão, né? Um ofício, talvez. A profissão está acabando, porque já não tem mais progressão de carreira, carteira de trabalho, férias remuneradas, 13º salário, tudo isso está desaparecendo e o próprio jornalismo muda radicalmente, agora, então, com a chegada da inteligência artificial, mais ainda. Mas eu acho que tem uma função humana nesse processo de intermediação que não deve ser aquela de ser o doutor que oferece a pílula mágica da informação e do conhecimento, mas sim aquela pessoa que é capaz de distinguir o joio do trigo e não publicar o joio, publicar o trigo. Muito bem,
Esta foi a edição especial de aniversário de 3 anos do programa Diálogos, 3 anos levando conhecimento e reflexão para o nosso público. Um forte abraço para vocês, saúde e paz e sigamos todos em frente. Até mais!